Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1535. Very good! Fantástico! Dessa vez, Paraná. Paraná, o sul de modo geral. Paraná está sendo visitado por muitos extraterrestres. Prudentópolis, mais ou menos 200 quilômetros de Curitiba. Prudentópolis, da noite para o dia, amanhece com uma figura enigmática. Isso se deu em uma fazenda. Claro que os telefones, os celulares tocaram. Até que Ademar Jevaer, o dono, proprietário da revista UFO, atende e, claro, um pesquisador sério que é, foi lá visitar. Sou dono, proprietário da revista UFO, e ficamos sabendo que na fazenda, da noite para o dia, um desenho se deu em meio ao trigo, na plantação de trigo. Preciso entrar e averiguar. Temos autorização para isso. O fazendeiro, o dono da fazenda, nos autorizou. É claro, senhor Ademar. Entre. Ademar entrou com a equipe, munido, claro, dos instrumentos de registros, um cientista que é. Ademar não aceita nada sem antes passar por uma análise rigorosa. Por isso que nós sempre recomendamos a revista UFO. Veja bem, eu não ganho nada com isso, nada, só estou citando algo que sempre me fez bem, que é a revista UFO. Se eu tenho alguma dúvida, vou na revista UFO, porque eu sei que lá o trabalho é sério. Por isso que eu cito sempre a revista UFO, tá certo, meus irmãos? Eu conheço a revista UFO há 25 anos, a revista física mesmo, não a revista virtual, a revista física. Eu conheço desde 94, quando o meu amigo José Carlos Campos, um grande ufólogo, estudioso da ufologia, ele já naquela época, muito antes disso, ele assinava as revistas UFOs. E eu tinha prazer quando chegava uma edição nova, que ele me chamava e nós víamos juntos. E ele conhece muito a ufologia, muito a ufologia. E ele passava a tarde conversando comigo a respeito da ufologia. Ele era um pouco mais de 20 anos mais velho que eu. Eu tinha na época 17 anos. Ele já tinha os seus quase 40 anos, mas uma pessoa muito educada, um estudioso de fato. E nós passávamos as tardes de domingo conversando, e ele me falava das descobertas, dos agroglifos, naquela época já, não no Brasil. No Brasil, os agroglifos, que são os corpuscículos, se deram a partir de 2008 aproximadamente. E então, eu sempre tive acesso à revista UFO. E Ademar Jevaer chegou lá e viu todo aquele desenho enigmático. Depois nós vamos deixar aqui para vocês na descrição, tá certo? Tem gente que... Ednelson, você fala, mas não coloca foto? Eu não posso colocar foto, meus irmãos. Eu deixo na descrição, tá bom? Aí vocês descem a descrição que vocês vão encontrar lá, tudo certinho, tá certo? Eu não posso colocar fotos, eu corro o risco de receber um strike, né? Eu não tenho autorização para colocar fotos. Então tá. E Ademar Jevaer chega lá e vai pesquisar. E pasmem, se depara com todo aquele trigo curvado no sentido anti-horário. No sentido anti-horário.
Aqui não tem indícios de intervenção, de interceptação humana. Ademar de Weyer percebeu. Aqui não tem indício de interceptação humana. Os trigos estão todos eles deitados na mesma inclinação e no sentido anti-horário, e descrevem, quando você está olhando do alto, uma figura complexa. Como que alguém vai fazer isso, meu Deus do céu? Você conhece a ilha de Nazca, no Peru? A ilha de Nazca, no Peru, por exemplo, aquela figura lembrando uma aranha gigante, aquilo é surpreendente. Você só consegue ter a noção de que trata-se de um aracnídeo quando você está no alto, sobrevoando. Por que os habitantes do antigo Peru iriam fazer aquele pavimento ou aquela aranha gigante se não fosse para seres das alturas? Deuses astronautas, segundo Erich von Däniken. Então é surpreendente. É surpreendente. E isso aconteceu, em termos de ufologia, faz pouco tempo. Foi em 2015. Isso se deu em 2015. Para quem não sabe, 2015, em termos ufológicos, faz pouco tempo que aconteceu, é recente. E é surpreendente, você olha lá, é surpreendente. Só que não é só em Prudentópolis, que fique bem claro isso, não é só em Prudentópolis, é claro. Veja Piaí do Sul, por exemplo. Piaí do Sul também, só que dessa vez não foi numa vegetação de trigo, e sim de aveia. Numa vegetação de aveia. E as pessoas dizem, curioso demais, lembra o sinal de um Wi-Fi. Só que a revista UFO ficou de estudar mais, não tirar tantas conclusões precipitadas. Para quem já viu a foto, sabe do que estou falando. Meus irmãos, a vegetação está também inclinada, como de costume, só que lembra o sinal de um Wi-Fi. Incrível, né? Mas a revista UFO, ela estava pesquisando, depois eu não dei mais atenção a esse caso, mas até então a revista UFO não tinha uma certeza. Agora, Prudentópolis, incrível, incrível. E ele chegando na fazenda, ele viu aquilo. Além do que, como não tinha intervenção humana, muitos fazendeiros, os funcionários que trabalham em roças, em sítios, onde se dá o caso, muitos dizem, graças ao campo eletromagnético, muitas vezes fica por dias aquela construção, dias. Às vezes chove e o local fica seco. E tem também registro de pessoas que dizem, eu comecei a sentir náuseas, eu comecei a sentir um desconforto, graças a algum campo, eu não sei, algum campo eletromagnético, pode ser, alguma coisa. Fato é que isso chama muita atenção. E no Brasil, segundo a revista UFO, está acontecendo muitos casos de agroglifos, que no Brasil até então era típico. Quando começou, a partir de 2008, quando começou mesmo os agroglifos aqui no Brasil, isso era espantoso. E agora vem se somando. Eles estão muito preocupados em chamar a atenção dos brasileiros. Esse é o fato. Cabe ao Brasil uma grande missão, segundo Chico Xavier. Quem já leu o livro do Humberto de Campos, por exemplo, entende. Só que você não pode ler aquele livro ao pé da letra. Se você for tentar ler o livro ao pé da letra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Se você ler ao pé da letra, você não vai entender. Aquele livro você não pode ler ao pé da letra. E não pode ter uma visão imediatista. É que nem alguns dizem, depois do dia 20 de julho vai virar um paraíso a Terra. Claro que não. Depois do dia 20 de julho, a Terra vai continuar com os mesmos desafios, os mesmos problemas de sempre. Você não pode levar ao pé da letra uma informação. A informação, quando o mestre nos dá, não pode ser levada. Por isso que está escrito nas Escrituras, a letra mata, o Espírito vivifica. Então está destinado ao Brasil a ser uma grande potência, principalmente espiritualmente. Espiritualmente será uma grande potência. Por isso que os agroglifos estão crescendo muito. Vou deixar aqui na descrição as fotos. Leiam a matéria.
Tem gente que é preguiçosão, né? Tem que ler também. Leia a matéria, porque a leitura nos ajuda. A leitura nos fortalece. A leitura nos dá condições de termos subsídios, de termos reflexões. É o que nós precisamos. Para que nós vençamos, temos que ter conhecimento. E conhecimentos, claro, oriundos de boas leituras, provenientes de boas leituras. Por isso que nós temos que forjar uma mente forte, sólida, facultada também pela leitura, pelo estudo nobre e libertador. Eu vou deixar aqui, deem uma olhada que vale a pena, tá certo? Gostaria de deixar esse depoimento, que eu sei que vocês adoram esse assunto. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good.